Prontinho, amigos. Vamos lá, então? Todo mundo me escutando bem? Tudo tranquilo? Tudo sim, professor. Beleza. Se tiver algum aluno aí que não estava presente na aula passada, não fique intranquilo, tá? Não fique nervoso. A aula da semana passada ela foi gravada. Inclusive, vale aqui um destaque, né? Eu dei o mesmo tema para as 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano, né? O tema sobre as narrativas de vida, a primeira parte. E a aula que eu dei para vocês, né, do segundo ano, foi a aula que eu escolhi para ficar no meu canal e foi a aula que eu disponibilizei para as outras 3 séries como aula gravada. Né? Porque, como é o mesmo tema, eu fiz a seleção da aula que ficou melhor. Né? E por conta da participação de vocês, a aula ganhou uma dinâmica melhor do que aquilo que eu tinha trabalhado no primeiro e no terceiro ano. Tá joia? Então, vale aqui um elogio já de cara, né? Foi a aula que mais a gente conseguiu produzir mais em relação às outras duas do primeiro e do terceiro ano, mesmo sendo o mesmo assunto. Tá joia? Então, a aula, para quem não acompanhou a aula da semana passada, a aula já está lá disponível no mural, através de um link que vai para a minha página no YouTube, onde eu tenho lá um acervo de aulas dos mais variados assuntos, inclusive as narrativas da vida humana. Tá? Antes da gente começar a aula, né, o tema da aula propriamente dito, eu acho que é necessário fazer um apontamento aqui, né, sobre uma pergunta que foi feita na semana passada sobre a questão do abuso sexual de menores, né, de crianças, né, que é a pedofilia. Né? E a minha resposta foi dada em cima do entendimento objetivo do que seria a pedofilia, para a gente fazer um julgamento mais neutro do que seria esse costume, né? E eu não fiz um julgamento moral, não sei se vocês se recordam disso. Mas para deixar a questão muito mais bem pontuada, eu acho que é necessário a gente abrir a aula já com esse tema pesadíssimo e fazer rapidamente um julgamento moral sobre a questão da pedofilia, para a gente tentar provar aqui por que a pedofilia é algo errado, né? Só para deixar bem claro o negócio, né? Porque em tempos de aulas gravadas, pode ser que algum aluno pegue lá um pedaço da minha resposta e separe do contexto e não consiga compreender, né? Como foi que eu dei a resposta a essa pergunta, né? Para quem estava na aula passada, só para a gente relembrar, a pergunta foi feita da seguinte maneira: por que tem gente que poderia defender a pedofilia como algo normal? Né? Foi uma pergunta mais ou menos desse tipo, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos desse tipo. E aí eu disse o seguinte, olha, numa sociedade decaída, as pessoas podem achar a pedofilia como algo normal, mas não pode ser normal, por um motivo muito simples, né? Um ato para ser moral, ou seja, um ato para ser aceitável pela sociedade, ele tem que ser um ato moral. E o que é um ato moral? Um ato moral é um ato que aumenta, que é uma ação que seja livre e sábia ao mesmo tempo. Uma ação, quando ela é livre e sábia, ela é uma ação moral. Né? Por quê? Porque é da natureza humana agir com a liberdade e com a sabedoria. Liberdade e sabedoria são características da dignidade de seres que são chamados de pessoas. Né? O que faz um ser uma pessoa é que ela pode agir de maneira livre e sábia. Né? Perceba que um cachorro não é uma pessoa, porque ele não age de maneira nem livre nem sábia. Um cachorro não age de maneira livre porque ele é escravo dos instintos, dos desejos. E ele não age de maneira sábia porque ele não possui a inteligência capaz de compreender objetivamente as coisas. Tá claro? Agora, o homem é capaz de compreender objetivamente as coisas e o homem tem livre-arbítrio. O homem ele pode escolher não ser escravo dos desejos. Aliás, quanto menos escravo dos desejos ele é, mais livre ele é. Percebe a questão? Então, quando você pega o caso da pedofilia, o que é pedofilia? Né? Pedofilia, um ato de um pedófilo é quando ela tem relação de cunho sexual com uma criança. Né? Então, o pedófilo ele tem desejo sexual por uma criança. Ele procura efetivar esse desejo quando é um pedófilo na prática. Né? E por que esse costume, por que essa ação, melhor, esse costume não, por que essa ação é a ação imoral? Por que é uma ação imoral? Por 2 motivos.
Primeiro motivo é que é uma ação guiada apenas pelos desejos. Apenas pelos desejos. O pedófilo, de certa forma, ele é escravo do desejo sexual por crianças. Então, tem aí a ausência da liberdade. Então, já caracteriza como ato imoral. E ainda sobre a liberdade, é um ato que inibe a liberdade da criança. Por quê? Porque a natureza da criança é uma natureza de um ser humano em formação. Se você manipula os desejos da criança, né, para que ela seja o seu objeto de desejo, você que é um adulto, você então está limitando a liberdade de ser criança daquela criança. Percebe a questão? Porque na liberdade dela de ser criança, ela deve agir como criança. Você está travando isso, você está inibindo isso, você está atrapalhando o desenvolvimento dela. Tá joia? Uma criança não é para ser iniciada sexualmente porque falta para ela formação. É um ato imoral por conta disso. Você está interrompendo a natureza de uma criança. Tá? A natureza de uma criança é para formar narrativas de vida de criança, não narrativas de vida de adulto. Percebe a questão? Isso é muito sério, né? E o segundo motivo que comprova que a pedofilia é um ato imoral, né? Porque não é um ato sábio. Não é um ato sábio. Isso significa dizer o seguinte: você não está analisando objetivamente qual é a essência de uma criança. Você analisar objetivamente qual é a essência de uma criança, você vai perceber que não se encontra na essência da criança a satisfação dos desejos sexuais. Porque a satisfação dos desejos sexuais para um homem adulto, é meio que coroar o amor. Meio que coroar o amor. E a criança, como está em desenvolvimento, ela ainda não tem a maturidade suficiente para amar como um ser humano adulto. Né? Então você vai estar interrompendo uma fase da formação da criança. Né? Então é violenta, a pedofilia é violenta em dois sentidos. Que atrapalha a liberdade da criança, né? Interrompe lá a sua fase e você não está enxergando a criança como ela de fato é. Enxergar uma criança como um adulto é um erro de percepção, é um erro intelectual, é falta de sabedoria. Tá? Então, é um ato que não é sábio e é um ato que não é livre. Por isso é um ato imoral. Tá joia? Só para a gente deixar claro, né? Depois, quando eu for editar a aula, eu vou até ver se eu corto isso, porque não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas é só para a gente pontuar bem que foi uma pergunta que foi feita no final da aula passada. Tá joia, galera? Então peço desculpa aí, só para deixar as coisas bem claras. Tá joia? Alguma dúvida quanto a isso? Tá tranquilo? Ok? Tá claro? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Só responder não aqui para mim. Para a gente começar a aula de fato. Ok, então. Então, de novo, peço desculpa aí, só porque foi uma pergunta que foi feita semana passada, tá? É uma pergunta que não é nada polêmica. Tá? A pedofilia é um ato imoral, tá? Isso não tem o que discorrer, tá joia? Se uma pessoa quer dizer que a pedofilia não é um ato imoral, já é uma pessoa que não está analisando as coisas de maneira objetiva, tá? Vamos lá, então, meus amigos. O que nós... sem dúvidas, isso aí. Não tem o que discutir isso daí, tá? Vamos lá, então. O que nós estamos vendo nessas duas aulas? O que nós vimos na aula passada e que nós vamos continuar hoje? Na aula passada, nós levantamos aqui algumas teses, tá? Vamos relembrar delas rapidamente, só para a gente dar continuidade, tá? A primeira tese foi a seguinte, que só dá para nós compreendermos a vida humana através de narrativas. Lembram disso? Nós defendemos essa tese aqui. Nós dissemos o seguinte, olha, quando você quer entender a vida de alguém, ou quando você quer explicar a sua vida para alguém, cara, você explica ou entende de uma forma narrativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ser humano é o único ser que vive a sua vida através de uma narrativa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história, com início, meio e fim.
Então, a sucessão de dias vivida pelo ser humano é uma sucessão narrativa. É uma sucessão que integra todos os dias vividos em uma história pessoal daquele indivíduo humano. Então, a tese que nós defendemos na aula passada foi a seguinte: olha, o ser humano só pode ser entendido por uma narrativa, pois só ele produz uma narrativa, só ele vive uma vida de narrativa. Se vocês observam um mineral, uma pedra, como uma pedra, se eu pergunto para você o que é uma pedra, me explica aí o que é uma pedra, você não vai me explicar a pedra como se fosse uma narrativa. Sabe por quê? Porque, olha, não há novidade na existência da pedra. A pedra é pedra sempre. O que eu quero dizer com isso? A pedra vai existir do mesmo jeito sempre. Sabe por que a pedra vai existir do mesmo jeito sempre? Porque ela não tem a dignidade de pessoa. Ela não tem sabedoria e nem é livre. Ou seja, ela não tem um eu. Então a pedra não tem poder de produzir para ela mesma uma história. Então pedras não têm narrativas. Os vegetais, mesma coisa. Se eu te perguntar o que é uma árvore, você vai me explicar o que é uma árvore, só que você não vai contar narrativa nenhuma de árvore nenhuma. Por quê? Cara, olha, a existência de todas as árvores se dá mais ou menos da mesma maneira. Por quê? Porque a árvore não tem dignidade de pessoa. Ela não age livremente, nem tem sabedoria. Então ela não inova. A árvore não tem eu. Não tem um eu árvore, que vai produzir a própria narrativa para ela mesma. Cara, nem os animais nós contamos como narrativa. Você tem um cachorrinho, não tem? Você tem um cachorro. Se eu pergunto para você o que é o cachorro, você meio que vai falar para mim algumas características das ações do cachorro, do seu cachorro, que mais ou menos ele repete todos os dias. Mais ou menos o seu cachorro, ele repete as mesmas ações todos os dias. Não tem muita novidade na vida do seu cachorro, cara. E quando você insere uma novidade na vida do seu cachorro, quando você vai contar para alguém, geralmente é uma percepção que você tem do cachorro. Então, você está falando de você, não do cachorro. Por quê? Porque o cachorro também não tem dignidade de pessoa. Um cachorro não tem liberdade e nem sabedoria. Ou seja, o cachorro não tem eu. Ele não produz a sua própria narrativa. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Qual é a semelhança existente entre a pedra, a árvore e o cachorro? Qual a semelhança existente entre os minerais, os vegetais e os animais? A semelhança é a seguinte: eles não possuem eu. Eles não possuem eu. Todos os três são escravos. Escravos das circunstâncias. As circunstâncias da existência vão aparecendo para eles e vão escravizando a existência deles. Eles não têm uma autonomia de vontade, uma autonomia livre, uma autonomia de eu, para poder pegar as rédeas da própria vida e falar, cara, eu vou fazer minha própria vida. Portanto, eles não têm narrativa. Não dá para compreender uma pedra, uma árvore ou um cachorro por uma narrativa, porque eles não produzem narrativas. Agora, cara, olha o ser humano. Olha o ser humano. Cara, todo ser humano tem uma narrativa de vida, porque, no final das contas, quem escolhe dia após dia o que fazer é aquele indivíduo humano com o seu eu. Por isso que os homens têm dignidade de pessoas. Porque, no final das contas, eles são livres e sábios. Livres e sábios. Estou botando entre aspas, porque isso está na natureza humana, mas nem todo mundo efetiva isso, né? Mas todo ser humano, só por ter um pouquinho de liberdade, um pouquinho de sabedoria, só, um pouquinho mesmo, imagine o ser humano mais medíocre de todos. O ser humano que vive uma vida de merda. Até ele tem eu. Então até ele tem um pouquinho de liberdade, um pouquinho de vontade, né? E um pouquinho de sabedoria. Então até ele tem uma narrativa de vida. O homem mais medíocre de todos pode levar uma vida chata. Todo dia a mesma coisa, igual um cachorro. Mas, cara, pelo menos, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos aparecer uma novidade. Vai acontecer uma novidade na vida dele. Ele vai fazer uma escolha diferente. Então já faz dele um ser humano.
Então, até ele vai ser entendido por uma narrativa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, só dá para produzir narrativa seres que possuem eu, que possuem liberdade e sabedoria, em algum grau. Ou seja, só tem narrativa os seres humanos. Tá claro? Isso foi uma tese que defendemos aula passada. O João pergunta, o nosso livre-arbítrio se consiste apenas em escolher as obras boas e das más, não é? Calma, João. Por enquanto, vamos chamar de... Eu não vou nem usar o termo livre-arbítrio, tá? Vamos usar o termo liberdade como a capacidade de escolher um caminho. Você acordou, vou ficar deitado na cama, vou levantar. Isso daí já é a sua liberdade agindo. Então, no primeiro momento, João, vamos tratar a liberdade como um negócio muito mais fácil. Muito mais fácil. Fácil em que sentido? É a capacidade do ser humano que possui um eu escolher. Por que eu estou falando isso, João? Porque olha só. O homem mais medíocre do mundo e o homem mais sábio do mundo, ao final das contas, os dois escolheram o que viver. Os dois são responsáveis por aquilo que eles vivem. Os dois escolheram como viver. Os dois têm liberdade. Um gasta bem a sua liberdade, que é o homem mais sábio do mundo, e o outro gasta muito mal a sua liberdade, que é o homem mais medíocre do mundo. Entendeu a questão? Então, olha só, no básico, no plano básico, todo mundo é responsável por sua vida. Não dá para cobrar de um cachorrinho que ele use bem a sua liberdade. Não dá, porque ele nem liberdade tem. Mas dá para cobrar o homem medíocre. Cara, olha, use melhor sua liberdade. Por quê? Porque liberdade ele tem. Ele só não está querendo usar, mas ele tem. Ele só não está querendo usar da forma mais adequada, mas ele tem. Ele está usando mal o seu eu. Percebeu a questão? E aí, o que nós fizemos na aula passada? Olha que interessante. Nós categorizamos 2 tipos de seres humanos. 2 tipos de pessoas. Não sei se vocês lembram disso. Os medíocres, os que têm uma vida desinteressante, os que têm uma narrativa que ninguém quer saber, e que nem ele sabe contar, a narrativa da própria vida, é um homem medíocre. E um outro homem que não é medíocre, cara. É um homem que tem uma vida interessante. É um homem que tem uma narrativa de vida. É um homem que tem um argumento para a própria vida. Você chega para ele e pergunta da vida dele, cara, ele sabe contar a própria vida. E você se interessa pela vida dele. Por quê? Porque a vida dele tem argumento, tem vida. Então tem um homem medíocre e um homem que não é medíocre. Tem a vida interessante, tem a vida desinteressante e a vida interessante. Tem a narrativa sem sentido e a narrativa com sentido. Você tem a narrativa sem argumento e a narrativa com argumento. Percebe a questão? Então, no plano superficial, é fácil de você entender isso aí. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente gosta de ver filme. Por que a gente gosta de ver filme? Porque todos os filmes contam a história de um ser humano interessante. É uma narrativa que tem argumento, uma narrativa de vida humana que tem argumento. Você entendeu? Se você pegar a vida de um ser humano que faz praticamente a mesma coisa todos os dias, cara, ali está tipicamente uma vida sem sentido. Uma vida desinteressante. Transformar a vida desse cara num filme. Primeiro que o filme vai ser pequeno e ninguém quer ver o filme, porque não tem interesse, não é interessante. É uma vida sem argumento. Vocês estão percebendo? Então, o homem medíocre, um homem que tem uma vida sem sentido, uma vida sem argumento, uma vida infeliz no final das contas, é um homem que vive como um cachorrinho. O que eu quero dizer com isso? A circunstância, o meio, determina mais a vida dele do que ele mesmo. Entendeu a questão? A circunstância, o meio, determina mais a vida dele do que ele mesmo.
Enquanto que seres humanos interessantes, seres humanos que têm uma vida interessante, que são atores principais da própria narrativa de vida, já flui o contrário. São seres humanos que têm um poder de ação maior do que a influência da circunstância. Entenderam a questão? O Luan pergunta, e quanto à vida de monges? Costuma ter uma rotina bem parecida e pode parecer chato, mas tudo aquilo tem muito sentido. Excelente a sua pergunta, excelente a sua colocação, Luan. Olha, vamos imaginar aqui dois tipos de seres humanos, tá, Luan? Olha só. Vamos imaginar um homem louco que se afastou da sociedade para viver na caverna. É isso aí mesmo, o João já meio que matou a questão, mas vamos chegar lá. Imagine um ser humano que é louco, louco mesmo, tem uma vida sem sentido. O cara é louco. E ele decide se afastar da sociedade e viver numa caverna. Tá? Ele falou, perdi o sentido da minha vida, vou abandonar a sociedade, abandona a família, abandona tudo, abandona suas responsabilidades do dia a dia e vai viver numa caverna. Ele se afastou da sociedade. Olha só, esse ser humano vai ter uma vida infeliz e sem sentido. Sabe por quê? Porque uma vida com sentido é uma vida que presta serviço à sociedade. Uma vida que você demonstra amor pela sociedade. Vai percebendo aí. A vida desse cara, ele vai sobreviver dia após dia fazendo a mesma merda, mesma coisa na caverna. Acordo, caço bicho, vive como animal. A diferença entre um homem lá que vive na caverna e um animal que vive na floresta não tem muita diferença. Esse cara vive uma vida chata sem sentido. Tá lá na caverna. Aí o Luan pode pegar e perguntar assim, mas professor, peraí, tem monge, trapista, velho, tem santo, homem santo que vive na caverna também. Ó, eu já vi um homem santo que vive na caverna sozinho. Qual a diferença entre ele e esse exemplo que você deu? Toda. O monge, um santo, presta atenção nisso aqui. A narrativa de vida dele, aparentemente, ele faz as mesmas coisas todos os dias. Só que a cada dia ele se aprofunda mais no contato com Deus. Então ele se afastou da sociedade. Aparentemente ele não está prestando serviço nenhum à sociedade. E aparentemente a vida dele não tem argumento. Mas, cara, ele está conversando com Deus, brother. Sabe o que ele está fazendo então? Ele está conversando com a humanidade inteira. Ele não está conversando fisicamente e auxiliando materialmente a sociedade, percebe? Mas ele está conversando com a humanidade inteira ao conversar com Deus. A narrativa de vida dele, a cada segundo tem uma novidade, que não é aparente para nós, mas é interior por um contato direto com o absoluto. É um negócio que a gente nem imagina como é. Eu estou tentando explicar sem imaginar como é, porque eu não sou santo. Então é uma narrativa de vida mais excelente ainda que você pode imaginar. Entendeu a diferença, Luan? Na vida do primeiro cara que vai viver na caverna não tem sentido nenhum. Ele simplesmente cansou e fugiu das responsabilidades. E a vida do segundo, que é um homem santo que também foi viver na caverna, é uma vida que tem um sentido total, é o maior sentido de todos. É o contato direto com a sabedoria. Entende a diferença, cara? O Luan diz, os Beatles têm uma música chamada The Fool on the Hill, o tolo da colina. Muito da hora. Um homem é visto em uma colina meditando todos os dias. E por isso ninguém gosta dele, todos chamam ele de tolo. Mas ele sabe que, na verdade, os outros são os tolos e por isso ele não liga. Boa, Luan, pode ser, eu teria que ler a letra da música, pode ser que se trata de uma pessoa que tem um argumento na vida, tem uma vida com argumento, tem uma vida com sentido. Ou pode ser um tolo mesmo. O que vai diferenciar uma coisa da outra não são a aparência das suas ações, mas a essência das suas ações. A gente vai ter que saber se a vida dele tem sentido ou não. Entendeu, Luan? Muito bom exemplo. Ó, não é qualquer um que fala, olha, estou aqui na colina, sou fodão. Não. Não é assim. Não é essa receita aí. Agora, uma coisa é certa, Luan.
Uma pessoa que tem uma vida com sentido já é uma pessoa que liga menos para que as outras pessoas falam. Mas também existem pessoas que têm uma vida sem sentido nenhum e que fingem que não ligam porque as pessoas falam. Entende? É complicado o negócio. Mas se alguém foge para apreciar a natureza. Cara, ó, o verbo fugir é um verbo que entrega, tá? Fugir já denota falta de responsabilidade. Se a finalidade da vida é contemplar a realidade, é contemplar a natureza, ele não vai fugir de nada. Vai fugir de nada. Ó, fugir da civilização é coisa de gente fraca. O homem santo que vai para a caverna, ele não está fugindo da civilização. Ele está fazendo um trabalho para a civilização que nem a civilização compreende ainda. Ele está pegando toda a responsabilidade de trabalhar para a civilização que a civilização ainda nem compreende ainda. É difícil diferenciar uma coisa da outra. O agricultor é um cara importantíssimo. Cara, viver a vida numa fazenda não é mole. Viver uma vida numa fazenda é assumir para si responsabilidade de uma vida com muito sentido. Tô para te falar que viver numa fazenda é muito mais sacrificante e tem possibilidade de uma vida ter mais sentido que uma vida na cidade. Não determina se morar na fazenda ou morar na cidade. Você pode ter uma vida medíocre, tanto num quanto no outro. Mas, cara, é mais fácil você encontrar pessoas com vida com sentido na fazenda do que na urbano, no meio urbano. Pessoas no meio urbano se suicidam mais do que pessoas no meio rural. Mas não é isso que define. Não é isso que define. Sério, o negócio é muito complicado. Então vamos retomar o nosso raciocínio para a gente não se perder. Tá? Retomando o raciocínio da aula passada. Mas antes de retomar, vamos ver o último comentário do Luan para a gente retomar. A questão é que esses sentidos podem não ser interessantes aos olhos do povo, por mais que sejam cheios de significado. Olha, ô Luan, cara, sempre é interessante. Eu me arrisco a dizer que sempre é interessante. Porque se a narrativa de um homem santo, que mora na caverna, que está conversando com Deus, é contada por aquilo que de fato ela é, na hora você se interessa. Na hora você se interessa. Você fala, caraca, tem algo de muito humano aí que, porra, eu queria desenvolver também. Por mais que você não queira ser santo, é isso. Mas você fala, caraca, que interessante. Entendeu, Lua? Agora, a narrativa tem que ser contada como de fato ela é, não pelos aspectos da aparência. Porque ao final das contas, Luan, ao final das contas, quem sabe da própria narrativa é você mesmo. Entende? Mas vamos lá, vamos retomar aqui o raciocínio que eu acho que as coisas vão se ajustar até o final da aula, tá? Vamos lá. E aí, na aula passada, nós falamos o seguinte, presta atenção. A narrativa de uma vida medíocre, é apenas de um tipo. E a narrativa de vidas que tem sentido, que tem argumento, vidas interessantes, são de 3 tipos. Então, ao todo, existem 4 possibilidades de narrativa de vida. Uma narrativa de vida sem sentido e 3 narrativas de vida com sentido. E aí, o que eu fiz? Não sei se vocês lembram. Eu separei as 4 narrativas de vida possíveis em 4 quadrantes diante de um plano cartesiano. Ó, plano cartesiano, um eixo vertical, um eixo horizontal, 4 quadrantes. Ó, primeiro quadrante, vida sem sentido. Segundo, terceiro e quarto quadrantes, vidas com sentido. Vidas com sentido. Então, olha só. Seres humanos que vivem a primeira vida, a primeira narrativa de vida, vivem como cãezinhos, vivem como animais. Seres humanos que vivem vidas do segundo tipo, terceiro ou quarto tipo de narrativa,
já vivem como seres humanos. Já vivem e falam assim, cara, já estou exercitando a minha humanidade. A minha humanidade. E aí, na aula passada, eu consegui explicar somente os dois primeiros. Faltou os dois últimos. Faltaram os dois últimos. E aí nós fizemos o seguinte. Nós categorizamos os 4 planos, os 4 quadrantes, do seguinte modo. Presta atenção. Eixo vertical, plano material e plano imaterial. Todas as coisas têm uma materialidade e todas as coisas têm uma imaterialidade. Por exemplo, os aspectos da aparência desse copo, o plástico, a dureza, a cor, os aspectos da aparência desse copo estão no plano material. A essência desse copo está no plano imaterial. O que é esse copo de verdade está no plano imaterial. Mesma coisa ser humano. Tem um corpo, plano material. Mas tem uma inteligência, plano imaterial. Sabe? E temos um eixo horizontal que corta esse eixo vertical. No eixo horizontal nós temos o subjetivo e o objetivo. Plano subjetivo. Plano subjetivo é quando o sujeito humano julga a realidade de acordo com seu interior, de acordo com seu gostinho pessoal, de acordo com seus valores que ele carrega. Então, por exemplo, olha, eu olho para a água de maneira subjetiva. Eu posso julgar a água como gostosa ou ruim. Ah, eu prefiro água gelada, prefiro água morna. Preferência, opinião e gosto está no plano subjetivo. Então, o eixo subjetivo, a ponta subjetiva do eixo horizontal, tem a ver com o julgamento que cada sujeito, cada ser humano faz da realidade. Então, o plano subjetivo é o plano do julgamento, do juízo que nós fazemos na realidade. E o plano objetivo, que é a outra ponta do eixo horizontal, não é o julgamento que nós fazemos da realidade. É quando nós entendemos a realidade como ela de fato é. Nós entendemos a realidade de maneira objetiva. Aí eu não quero saber se a água está boa ou ruim. Eu quero saber o que é a água. É diferente, olha. Percebe? Então, olha só. Todo ser humano, todo, sem exceção, desde o ser humano mais fodão que existe, até o ser humano mais medíocre que existe, todo ser humano, todo, age no plano material e imaterial e age de maneira subjetiva ou objetiva, todo. O que vai diferenciar um do outro é como ele vive a vida, agindo mais com um ou mais com o outro. Ó. Você entendeu a questão? Então, olha só, esses dois eixos formam 4 quadrantes, as 4 narrativas de vida. A narrativa medíocre é a narrativa subjetiva material. Subjetiva material. É a pessoa que tem uma narrativa de vida na qual a circunstância determina muito mais ela do que ela determina a sua própria vida. É um ser humano que tem uma personalidade fraca. Não tem força no próprio eu. Não tem força no próprio eu. O que o ser humano medíocre faz? Ele leva uma vida vazia, sem sentido. Sem sentido. Percebe a questão? Cada dia da vida dele é um dia separado dos demais. É um dia vazio. É um dia que passou e ele nem viu. Por quê? Porque ele é guiado apenas pelo julgamento que ele faz do mundo e ele só capta do mundo as coisas materiais. Ele só age com os sentidos do próprio corpo. Ele só age na clave do desejo, igual um animalzinho faz. Se você der um prato de comida para um animal e ele tiver com fome, o prato de comida guia a vida dele. O homem medíocre, quando está com fome, ele também é guiado pelo prato de comida. Percebe a questão? Entende? João Vitor, só estou resumindo a aula passada, fique tranquilo.
Então, o primeiro tipo de vida não tem argumento nenhum. Tá? É uma vida sem sentido. O segundo quadrante, que também vimos na aula passada, é o quadrante de vida que já tem sentido. É o primeiro estágio de uma vida com sentido, uma vida com argumento. Que é a vida que é material, objetiva. Então, o que esse indivíduo do segundo quadrante faz? Ele enxerga objetivamente as coisas materiais. Objetivamente as coisas materiais. E ele percebe o seguinte: caraca, se eu agir com o meu físico, o meu esforço material físico, eu posso manipular as coisas materiais e produzir bens. Eu posso ser útil à sociedade. Eu posso achar um sentido para a minha própria vida sendo útil materialmente para a sociedade. Então, esse segundo tipo de pessoa, esse segundo quadrante, ele já tem dignidade humana. Porque ele já vive amando os seres humanos, produzindo bens para os seres humanos. É alguém que entende objetivamente o próprio trabalho. É alguém que usa o próprio trabalho para construir um sentido para a própria vida. Percebe? Cara, por que a vida do Bill Gates é interessante? Cara, a vida do Bill Gates é interessante porque, cara, ele manipulou bem a matéria e produziu bens para a humanidade. Produziu, cara. Não tem como discutir isso aí. Produziu. A vida do cara é interessante. Percebe a questão? Então, o trabalho já é algo que traz dignidade ao homem. Agora, se eu enxergo o trabalho como um obstáculo chato, que eu vou lá só cumprir uma função burocrática, e não acho sentido no meu próprio trabalho, então estou no primeiro quadrante ainda. Vou dar um exemplo, tá? Vocês são alunos do interativo. Não adianta mentir para mim. Tem hora que vocês vão para aula e falam, porra, que aula, cara, as aulas são chatas. Todas as aulas são chatas. No frigir dos ovos, no final das contas, cara, toda aula é chata. Então, ser aluno também é um trabalho. Agora, você tem que escolher qual a maneira que você vai se relacionar com o trabalho. Se é uma maneira do primeiro quadrante ou uma maneira do segundo quadrante. Se for uma maneira do primeiro quadrante, você vai estar lá, seu corpo físico vai estar lá, e você só vai se sentir atraído àquilo que aflora no seu gostinho pessoal. Vai mexer no celular, vai conversar com o colega, vai olhar para o professor e falar, porra, que saco. Não vai abrir a sua inteligência para entender aquilo. Você vai... Como você não compreende objetivamente as coisas, você não compreende o valor objetivo de uma aula. Não compreende. Você é um bichinho ainda, meu filho. Você é um cachorrinho. Então você caga e anda para a aula. Você fala, não vale a pena o sacrifício pela aula. Porque você acha que você não vai ganhar nada da aula. Sabe por quê? Porque você só é movimentado por aquilo que tem a ver com o seu gostinho subjetivo pessoal. E você só enxerga as coisas no plano subjetivo. Você só quer julgar as coisas. Então, meu filho, você está no primeiro nível. A aula para você não funciona mesmo, não. Você é um péssimo aluno. Porque você está assistindo a aula como se fosse um cachorrinho. Você está aí para ser adestrado só. Você está no primeiro plano. Ó. Sua vida não tem argumento. Olha, a sucessão de dias de um aluno, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio, até o final da faculdade, se é uma sucessão de dias de aluno, como eu acabei de explicar, a vida desse cara já é uma vida vazia. Já é uma vida vazia. Já é uma narrativa de vida do primeiro quadrante. Agora, se você vai para a aula e você tem uma vida com sentido, você ajusta as aulas no sentido da sua vida, caramba. Eu quero ser médico. Olha, meu filho, para você ser médico, tem que passar no vestibular, primeira coisa. E você não vai passar no vestibular por um milagre. Você só vai passar no vestibular se você estudar. Não tem outro jeito. Então, cada dia da sua aula no interativo tem que ser um dia útil. Um dia preenchido e integrado no sentido real da sua vida, que é ser médico lá na frente. Você entendeu o negócio? Como é que funciona? Uma dica que eu dou
para agir no segundo quadrante. Para agir no segundo quadrante, para ter uma vida no sentido, uma vida com sentido no trabalho. Enxergue as coisas chatas e obrigações que você tem que fazer no dia a dia como se fosse um jogo. Busque compreender os esforços obrigatórios do dia a dia como se fosse um jogo. Funciona. Como assim? Olha só, presta atenção. Você vai para a aula do interativo e sabe que a aula é chata. Matemática, putz, geometria, filosofia, porra, não aguento. O professor de filosofia acha que é alguma coisa, fica falando um monte de coisa. Cara, que chato. Chato, eu não entendo nada que ele fala. Chato. Filho, então olha só. Já que é chato, aproveite o seu tempo, cara. Chega na aula e inicia um jogo. Que jogo é esse? Eu vou ganhar esse jogo. A finalidade de uma aula é trazer um conhecimento para o aluno. Então você só vai sair da aula se você compreender o que foi dito na aula. Enquanto você não compreender o que foi dito na aula, você está perdendo o jogo. Então você tem que entender que a aula é um sacrifício necessário. É um jogo. Vocês adoram jogos, cara. Como é que se joga um jogo? Seja de baralho ou videogame, ou computador. Você cria estratégias para vencer. É a mesma coisa no trabalho. Cara, tem como você achar sentido integrar um trabalho chato no sentido da sua vida. Sei lá, pô, eu e a minha esposa agora, a gente abriu uma hamburgueria. Ser chapeiro deve ser muito chato. Vira um hambúrguer pra cá, vira um hambúrguer pra lá, mano. Porra, todo dia a mesma coisa. Mas peraí. Se o cara for esperto, ele integra aquele trabalho chato no sentido da sua vida. Porque virar o hambúrguer, montar o hambúrguer, já está trazendo para ele ferramentas necessárias que ele vai usar na vida dele em outras coisas maiores. Por exemplo, o senso estético. O cara pode jogar o jogo no dia a dia tentando fazer o melhor hambúrguer possível. O hambúrguer mais bonito, com o ponto da carne mais perfeito. Pronto. O trabalho dele passa a ter sentido. Esse cara já é do segundo quadrante. Esse cara já tem uma vida digna. Porque ele está sugando de um momento sacrificante ferramentas necessárias para a própria vida dele no geral. Você está entendendo? Então, o segundo quadrante é o quadrante do trabalho. Né? Do trabalho. Você ama a sociedade, compreende a sociedade pelo trabalho. Que você fornece bens à sociedade. Cara, o empreendedor que tem uma vida com sentido, pô, ele é muito importante, cara. Ele dá emprego para as pessoas. Porra, isso é uma vida muito legal com sentido. Um empregado de uma indústria que faz bem o seu trabalho é uma vida com sentido. Uma vida boa. Uma vida que tem argumento, uma vida humana. Uma vida que presta serviço à sociedade. Agora, pô, você é um adolescente, você fala, eu quero mudar o mundo. Quero mudar o mundo, acabar com a fome do mundo. Para, você não lava um copo na sua casa, você não vai mudar. Ser herói é uma narrativa de vida do alto. Quero ser astronauta, é uma narrativa de vida do alto, que nem falei ainda, são os outros dois quadrantes. Ser herói é o terceiro quadrante, está longe. Você nem passou pelo segundo quadrante ainda. Se você não passar pelo quadrante do trabalho, você nunca vai ser dos quadrantes de cima. Nunca. Não tem jeito. Você está no primeiro quadrante. Se você quer mudar o mundo, você está no primeiro quadrante. Não existe pessoa que quer mudar o mundo. Existe pessoa que muda o mundo. Não pessoa que quer mudar o mundo. Entende a diferença? Pô, o cara vê um filme do Bill Gates e sonha. Quero ser o Bill Gates. Quero ser o Bill Gates. O cara todo dia vê seriado e filme, fica no celular. E ele quer ser o Bill Gates. Não vai ser nunca. Primeiro quadrante. Há uma distância enorme entre o que ele almeja ser e o que ele é de fato. E essa distância é insuperável. Enquanto você não passar para o segundo quadrante. Enquanto você não entender que na narrativa de vida do Bill Gates teve trabalho duro, diário.
E se você não trabalhar duro todos os dias, você não vai ser Bill Gates. Entendeu o negócio? Sim, João. O cara pode dar sorte, mas olha só. Ganhei na loteria. Herdei uma fortuna. Se eu não sei direito o que fazer com a fortuna, eu estou no primeiro quadrante. A fortuna vai acabar. Eu não estou produzindo bem nenhum com a fortuna. Fortuna e riqueza é algo muito bom, mas tem que saber usar. Porque senão você transforma a riqueza em tesouro. O que é um tesouro? Tesouro é uma riqueza que está enterrado, que não serve para nada. Perde o valor. Entende a diferença? A Luana pergunta, eu tenho que saber, não, beleza, sem problema. Boa semana para você também, Luana. Vai com Deus, fique tranquila, tá? Vai ficar gravada a aula. Entendeu a questão? Então, o segundo quadrante é o quadrante do serviço, do trabalho. Quais são os dois quadrantes de cima? Quais são os dois quadrantes de cima? Terceiro quadrante. O terceiro quadrante é imaterial subjetivo. Imaterial subjetivo. O terceiro quadrante é o quadrante da narrativa de vida da pessoa que acredita nos seus próprios valores, por isso subjetivo, acredita nos seus gostos pessoais, por isso subjetivo. No entanto, seus valores, seus gostos pessoais são guiados pelo imaterial. Pelo imaterial. Então, ele está em busca de bens imateriais. E os bens imateriais se resumem à honra. O cara quer ter uma vida honrada. Honrada. Então, qual é o tipo de vida do terceiro quadrante? O tipo de vida do terceiro quadrante é aquela pessoa que está disposta a sacrificar a sua própria vida material em nome de bens imateriais. A terceira narrativa de vida possível, que é uma narrativa com mais argumento que o segundo tipo, que já é uma vida do alto, está no plano superior do plano cartesiano, é a vida do herói. Do herói. Herói. O que é o herói? O herói é alguém que tem uma vida subjetiva, porque acredita em certos valores, mas vive para o imaterial. Ele quer ter uma vida que vai ser relembrada por várias gerações. Ele quer ter uma vida imortal, imaterial. Então ele está disposto, inclusive, a sacrificar sua parte material em nome dessas honrarias, em nome dessa lembrança. Esse é o herói. Esse é o herói. Percebe a questão? Ó, o herói é muito mais raro de você encontrar do que o trabalhador. E o trabalhador eficaz é mais raro de você encontrar do que o medíocre. Sociedade brasileira, a maioria é medíocre. Uma parte é trabalhadora e uma parte menor ainda, quase raríssimo, é o herói. Então, qual é a narrativa de vida do herói? É a narrativa de vida do indivíduo humano que se esforça em nome de bens imateriais. E que está disposto a se sacrificar em nome de bens imateriais. Em nome de valores que ele acredita. Percebe a questão? Ó, perceba que para o cara ser herói, ele já teve que resolver um monte de coisas do mundo do trabalho primeiro. Entende? Ó, olha só. Se o Batman arrisca a própria vida para salvar Gotham City, o Batman não vai ficar preguiçosinho, chateadinho, se tiver que lavar um copo. Entendeu a jogada? Sócrates é um exemplo perfeito, João. Olha que louco. Sócrates, você acha características na narrativa de vida do Sócrates, do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante. Olha, do segundo quadrante, Sócrates era um trabalhador físico,
manipulava coisas materiais. Sócrates foi um herói. Morreu pela verdade, pela filosofia. E Sócrates também está no quarto quadrante, que eu vou falar já já. É um nível de vida excelentíssimo. O cara que chega no quarto, o cara que tem uma narrativa de vida do quarto quadrante, ele vive uma vida excelentíssima. O cara do segundo quadrante vive uma vida excelente e o cara do terceiro quadrante vive uma vida mais excelente. Você tem, ó, medíocre, excelente, mais excelente e excelentíssimo. Sou um bichinho, um cachorrinho, sou um ser humano melhor e sou um ser humano perfeito. Sou um ser humano excelente. Perfeito não, excelente. Percebeu a jogada? Então, o terceiro módulo de narrativa de vida é a narrativa do herói. A narrativa do herói. A gente gosta de ver o filme do Batman, não porque a gente é fantasioso, a gente é criancinha, a gente é bobinho, não, porque a vida do Batman é interessante. Porra, é uma narrativa de vida do alto, do terceiro tipo. É uma narrativa com muito argumento, é uma vida de herói, cara. Caramba! Uma vida de herói. É muito legal ver o Batman em ação. Entendeu a questão? Nós gostamos de narrativas de vida de pessoas que se sacrificam por um bem maior. Terceiro nível de narrativa. Agora não, porra, o adolescente quer mudar o mundo. Ó, estou aqui mudando o mundo, lutando pela igualdade social. Ah, você não lava um copo em casa. Para de caô. Você está no primeiro quadrante, está longe. Há uma disparidade entre a sua vida real e a vida que você sonha. Você não vai aprender a ser herói vendo filme de super-herói todos os dias. Entende o negócio? Isso é muito sério, galera. Muito sério mesmo. Isso aí é da vida prática nossa. Entendeu? Então, o terceiro nível é o nível do herói. Narrativa do herói. Entende? Cara, você quer ser herói e se reclama do seu trabalho. Que bosta, hein? Você não vai ser herói, meu filho. Você não consegue entender o sacrifício do seu trabalho. Você vai entender sacrifício de morrer pela humanidade? Para, conta outra. Entende? Não adianta pular as fases. Não vai rolar. Quarta e última narrativa. É a narrativa do imaterial objetivo. A quarta narrativa de vida se encontra em raríssimos homens. É mais raro de encontrar ainda do que o herói. É tipo uma escada, João Vitor, isso aí. É a narrativa de vida dos sábios. Sábios ou santos. Mas não vou colocar os santos aqui, não. Porque senão mistura religião, como já misturamos no início da aula. Mas é a vida dos sábios. O que um sábio faz, cara? Um sábio quer viver a vida, ele achou um sentido na vida dele em usar a inteligência, ou seja, usar a parte mais imaterial que tem nele, para compreender a essência das coisas do mundo. Ou seja, para compreender a parte imaterial das coisas, a estrutura imaterial que está por trás de tudo. Isso é um sábio. Ele quer viver a vida para compreender as coisas. Cara, é um nível excelentíssimo de vida humana. Por que é o maior que tem? Porque esse cara está exercendo todas as ferramentas humanas no nível de excelência. Olha, a primeira narrativa de vida não usa nenhuma ferramenta humana. O cara age igual um bichinho. O segundo nível de vida humana já usa aspectos da vida humana. Porque ele tem que ter um pouco de inteligência para ter habilidade e dominar certas técnicas de manipular a matéria e produzir bens materiais. O terceiro nível de narrativa humana usa mais ainda aspectos da vida humana. Por quê? Porque o cara ele tem que ter uma inteligência para compreender o valor moral das coisas. E o quarto tipo de vida humana usa mais ainda a inteligência humana, porque ele quer compreender os homens como as coisas como elas são. Jesus, Buda, esse seria exemplo de quarto quadrante, Sócrates, tudo quarto quadrante. Tudo quarto quadrante. São seres que passam pelos três quadrantes
ele só está lá no quarto porque os outros 2 quadrantes anteriores ele realizou também com excelência. Jesus Cristo é carpinteiro, percebe? Olha que louco. Jesus Cristo é carpinteiro, segundo quadrante. Mas ele não está limitado ao segundo quadrante. Por quê? Porque ele é herói. Ele foi sacrificado. E ele não está limitado ao segundo quadrante porque ele é sábio. Ele tem a verdade do mundo. Porra. Entende? Sócrates, mesma coisa. Ó, Sócrates, olha que louco, cara. Sócrates realizava tarefas práticas, materiais. Era um trabalhador. Sócrates foi herói, Sócrates lutou na guerra, cara. Era de primeira escala. Salvou a vida dos seus amigos, dando a própria vida. Ele já salvou a vida dos seus amigos arriscando a própria vida. E deu a própria vida no final das contas. E era filósofo. Porra, os 3 quadrantes. É a vida excelentíssima. Eu não preciso olhar para a vida excelentíssima agora. Sabe por quê? Porque às vezes eu não estou preparado para a vida intelectual. Então eu olho para o segundo quadrante. Entendeu? Cara, você acha que... Ó, assim, procura a biografia de intelectuais para você ver como é que o negócio é dificílimo. É dificílimo. Cara, você não consegue entender a aula de filosofia do interativo, porra. Você quer ser intelectual? Entende? Não vai ser. Tem que passar para o segundo quadrante primeiro. Entende a questão? Então, olha só. Olha só. Resumão geral dessas 2 aulas que nós tivemos, tá? Resumão geral dessas 2 aulas que nós tivemos. Olha que interessante. Dica. A narrativa de vida de um homem, de um ser humano, tem início e fim. Você nasce e um dia vai morrer. Dá para saber que dia que você vai morrer? Não, não dá. Você pode morrer daqui a pouco. Se morrer daqui a pouco, cara, você pode ter vivido uma vida sem sentido. De primeiro quadrante. Olha que vida de merda. A vida, então, tem o nascimento e a morte. Início e fim. Olha que legal, cara. Cada dia da sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, são microsímbolos da sua vida inteira. Porque o dia é muito legal. O dia você acorda e no final do dia você vai dormir. É como se estivesse repetindo o seu nascimento e a sua morte todo dia. Então, como devemos viver uma vida com sentido? Fazendo com que cada dia tenha um sentido. Quanto mais eu coleciono dias com sentido, mais eu estou vivendo uma vida com sentido. Quanto mais eu vivo dias vazios, no qual eu não produzi nada e não contribuí com nada com a sociedade, mais estarei vivendo uma vida de primeiro quadrante, sem sentido nenhum. Simples assim. Então, ó, acordei, nasceu o dia, acordei. O que eu vou fazer hoje para contribuir com aquilo que eu quero ser? Ah, eu quero ser médico, quero passar no vestibular, então vou estudar hoje. Ah, eu quero ter uma vida intelectual, então vou estudar hoje. Qual questão eu vou atacar hoje? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Porra, então olha só. Qual é a técnica empreendedora que eu vou entender hoje? Qual é a habilidade prática material do dia a dia que eu vou dominar hoje? Igual artista. O artista está no segundo quadrante. O que um artista faz? O artista tem a habilidade de pegar algo objetivo materialmente e produzir um bem daquilo. Qual técnica eu vou dominar hoje? Ó, você olha para a pia está cheia de louça suja. Vou lavar a louça, é sério. Porque eu vou descobrir habilidades ao lavar a louça todos os dias que eu não entendia antes. Aquela habilidade vai contribuir para aquilo que eu quero ser. Agora, o início do dia, você acordou, você já tem que ter esse compromisso com você. Vou fazer algo que esteja integrado ao sentido da minha vida. E o final do dia é a hora que você vai dormir. É a sua morte. O que você vai fazer na hora que você vai dormir? Você vai julgar o seu dia. Igual se pudesse julgar a sua vida inteira. Falar, porra,
Que dia ruim, não fiz nada. Dia monótono. Então você julga ele com a ferocidade de alguém muito rígido. Você fala, porra, amanhã vai ser diferente. Aí você pede desculpa para você mesmo. Fala assim, porra, que vida de merda que eu levei. Funciona. Você se planejar de manhã e julgar o seu dia à noite. Funciona. Quanto mais você fazer isso, mais você vai ser rígido com você mesmo. Mais você vai procurar se movimentar. Mais você vai procurar agir com o seu eu nos dias que vão vir. Vai chegar uma hora que você vai colecionar dias que você fez coisas de útil para a sociedade. Quanto maior for sua coleção de dias de utilidade, mais você vai estar entrando no segundo quadrante. Mais você vai estar vivendo uma vida útil. E não adianta arrumar desculpa no final do dia ou julgar do dia. Mas também, né? Pô, tive que ajudar minha mãe, cara. Cara, fiquei ajudando minha mãe o tempo inteiro. Pô, por isso, né? Então tem que ter um perdãozinho aqui para mim mesmo. Não deu tempo de estudar, mas, pô, fiquei ajudando minha mãe. Para, cara. Para. Isso é desculpa. Isso é bengala. Isso é bengala. É sério, é bengala. Não adianta. Fala de perdedor. Fala do primeiro tipo. É pegar e falar assim, ai, falta tempo no meu dia. Queria ter mais tempo. Ó, você fala de perdedor, sabe por quê? Enquanto você não aproveitar o pouco tempo de livre que você tem no dia, você não tem moral para pedir mais tempo. Entendeu? Ah, eu tenho 1h30 para almoçar, no horário de almoço, 1h30. Cara, você tem que almoçar em 1h30, almoça em meia hora e usa outra 1 hora para outra coisa. É assim que a coisa funciona. Vocês estão entendendo a questão? Então eu tenho que enxergar cada dia como se fosse uma vida. Para que cada dia, no seu conjunto, seja integrado ao sentido da minha vida inteira. A coisa que o homem mais desperdiça é tempo. E se ele desperdiça tempo, ele está perdendo a oportunidade de ter uma vida com sentido. Está perdendo a oportunidade de pular para o segundo quadrante. Né? Entendeu a jogada? Não queira ser herói. Não queira ser intelectual. Se antes você não é trabalhador. O trabalhador, o bom trabalhador, que já tem um argumento de vida, ele já ama a sociedade, porque ele produz bens para a sociedade. O bem que ele produz tem um bom alcance na sociedade. O cara do terceiro tipo, que é o herói, ele também ama a sociedade, porque ele produz um bem para a sociedade. Ele está disposto a morrer pela sociedade. O alcance dele é maior, porque vai ficar para as outras gerações, o exemplo dele. E o quarto tipo é o que tem maior alcance. Ele ama mais a sociedade ainda. Por quê? Porque o legado que ele vai deixar de conhecimento vai servir para a humanidade inteira, vai construir uma civilização. Percebe a questão? Agora você tem que escolher o que tipo de ser humano que você quer ser, pô. Entendeu? Você vai ser o aluno da pandemia que reclama da pandemia, reclama da escola, que a escola não está funcionando direito. Ai, os professores não me ensinam direito. Ai, meu Deus. Que bosta. Ai, meu Deus, eu não vou passar no vestibular, essa pandemia está me atrapalhando. Ou você vai usar a pandemia para ser o herói, porra. Usar esse momento da pandemia que está te dando um pouquinho mais de tempo fora da aula presencial para você estudar, para você fazer outra coisa. Entende? Essa que é a questão. Para de se lamentar, para de reclamar das pessoas, das coisas, das circunstâncias. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, é sério, cara. São pouquíssimas pessoas que te amam. A maior parte das pessoas que querem te ver mal e estão cagando para você. É sério, a verdade é essa. A verdade é essa. Não queira exigir das pessoas que elas te amem, cara. Elas nem têm obrigação disso daí. Então você tem que fazer por você mesmo, cara. É sério isso daí. Você entendeu a questão? Deu para compreender, galera? Beleza? É praticamente isso. Uma aula de dever moral. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar. É porque, João Vitor, sabe o que acontece?
As pessoas acham que as ideinhas que estão na cabeça delas são ideias que elas tiveram. Não são. Assim, a gente tem que comer muito feijão com arroz, sabe como? Eu digo a gente, eu mesmo, assim. Cara, tem dia que eu chego no final do dia e falo assim, caraca, eu não estudei nada. Me dá agonia. Eu não estudei nada de filosofia hoje, não li literatura. Me deu agonia. Mas aí eu percebo o meu dia e falo assim, caraca, eu fiquei 2 horas no celular rolando a barra de linha do tempo do Facebook e do Instagram, cara. Porra, que vida de merda. Que dia de merda que foi, hein? Então você tem que ser rígido com você. Oi, minha mãe brigou comigo. Minha mãe é muito malvada. Não, pô, faça melhor da próxima vez para não brigar com você, horas. É assim que a coisa funciona. Entendeu? Então, acho que basicamente é isso. A gente tem que lembrar sempre, galera, só para terminar, que uma vida com sentido, uma vida com argumento, independente se está no segundo, terceiro ou quarto quadrante, tá? É uma vida de serviço. Você tem que servir a humanidade de algum. E servir é um verbo bitransitivo. Você não pode esquecer disso. Não adianta você fingir que serve a alguém. Você tem que servir algo a alguém. Se você não tem nada para servir a ninguém, você tem uma vida de bosta. É aqui que está o X da questão. Entendeu? Está a vida lá no primeiro quadrante. Olha, eu sou bonzinho com as pessoas. Vem cá, o que você serve às pessoas? Você não sabe explicar? Então você está no primeiro quadrante. Entendeu? Isso é muito sério. Mais vale um gari que entende objetivamente a importância do seu trabalho do que um bilionário que ganhou na loteria. Entendeu o negócio? Isso é muito sério. Isso não é romantismo. É sério. Qual ideia, Luan? Não entendi. Qual ideia que exige ideias coletivistas? Só para eu tentar entender a pergunta. Não. Não, Luan. Ó, lavar frequentemente a louça da sua casa já contribui com a sociedade. Entende o que eu estou falando? Ó, se naquele tempo o melhor que se tem a fazer é lavar a louça da sua casa, você já está contribuindo com a sociedade. Por quê? Porque você está tirando o trabalho de outro, que poderia estar perdendo tempo lavando a louça. E se esse outro pode contribuir mais com a sociedade do que simplesmente lavar a louça, você está ajudando essa pessoa e está contribuindo com a sociedade. Por consequência. Você entendeu a jogada? Então não é coletivismo. Isso parte do indivíduo humano. O homem que contribui com a sociedade age com o seu eu. Age com o seu eu. Com a sua vontade livre e sábia. E ele contribui. O bom funcionamento do interativo, no coletivo, você enxerga muito trabalhando, como se fosse uma engrenagem. Mas cada roldana, como se fosse um sistema de engrenagens, tá? Mas cada engrenagem tem que ter um esforço próprio do eu. Se tiver muita engrenagem no meio do sistema de engrenagens, se tiver muita engrenagem que não age com o próprio eu, enxerga aquele trabalho como de maneira subjetiva, falar, porra, que saco, tem que ir lá trabalhar, a possibilidade do interativo não produzir bons frutos é grande. Você entendeu, Luan? Esse negócio de coletivismo, o que é? Coletivismo nem pessoa é. O coletivo nenhuma pessoa é.
Entendeu, Luan? Isso é muito sério, cara. O homem pode ser feliz tomando qualquer um dos 3 últimos quadrantes corretamente? É isso aí. Sim. É isso aí. A vida sem felicidade é do primeiro quadrante. A gente tem 3 chances para ser feliz e uma só para não ser feliz. E a maior parte das pessoas escolhe essa única, que é a mais fácil e a mais prazerosa. Vem de um falso prazer, né? É uma vida vazia. Vazia. Eu não conheço nenhuma pessoa de 60 anos que tenha vivido uma vida de primeiro quadrante e seja feliz. Nenhuma. Todas elas reclamam da vida. Todas elas acham que a vida foi injusta com elas. Todas elas. Entendeu a jogada? É, tipo isso. Por placebos, é isso, por auto-engano. O cara chega ao final do dia e não é rígido com ele mesmo. Ele não é rígido ao julgar, ao fazer o julgamento final daquele dia. Entendeu? Você tem que ter a rigidez de um Deus, sério, para você julgar o seu próprio dia, ver se ele foi produtivo ou não. Escolher permanecer no segundo quadrante seria ruim? Pergunta o Luan. Não, Luan, não é ruim. É bom. É bom, porque o segundo quadrante você já está agindo com ferramentas humanas. Como a inteligência. Todos os 3 quadrantes que têm sentido agem com a inteligência, que é a maior característica humana. Só que age com a inteligência em escalas diferentes. Entendeu? Um professor meu, ele aconselha vocês aprenderem um ofício prático. É bom aprender um ofício prático. Ajuda muito. Ajuda muito. Fazer um artesanato, trocar um chuveiro, alguma coisa nesse sentido. Carregar peso com frequência, tá? Isso todos os dias. Não é uma vez ou outra, não. João pergunta, é impossível ser do terceiro ou quarto quadrante sem passar pelo segundo, certo? Certo. Certo, João. Quem é um exemplo de pessoa do terceiro quadrante, mas que não chega a ser do quarto? Um herói. Homero, a vida de Homero, né? É porque eu não consigo imaginar um exemplo real. Nelson Mandela, não sei, João Vitor. João Vitor CM, não sei. Eu não conheço a biografia do Nelson Mandela. Tem coisas obscuras na biografia dele. É sério. E aí, como eu não estudei, eu não posso falar. Eu não sei se o Nelson Mandela pertence ao terceiro quadrante. Não sei. Tá? Não posso te afirmar. Tá joia? O Luan pergunta, 4 quadrantes que representam bem a República de Platão, né? Verdade, cara. Verdade. Excelente. Cara, Luan, na verdade, Luan, olha que legal. Os 4 quadrantes de narrativa de vida humana, Luan, eles estão presentes de maneira milenar em várias culturas. Nas castas hindus, na República de Platão, né? Na organização tribal de sociedades espirituais. É isso aí, Luan. Muito bem observado, cara. Muito bem observado. Há realmente essa analogia aí entre diversos pontos da cultura humana. E o engraçado é que em todas as culturas que são organizadas dessa forma, o Luan, né? Assim, ou pelo menos tenta se organizar dessa forma, são culturas de sociedades bem desenvolvidas. Isso é interessante. Que exercitam a humanidade dos indivíduos daquela cultura. Isso é bem interessante. As pessoas são mais humanas naquela cultura. Isso é bem louco, né? Então a gente não pode querer entender coisas muito grandes se a gente não consegue resolver problemas mais básicos. Percebe a questão? Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Entenderam? João Vitor pergunta, o que mudaria a sociedade para deixar de ser majoritariamente do primeiro quadrante?
Não sei, cara. Não sei. Não sei. A gente, a gente, a gente tem que torcer. Falei besteira. A gente tem que agir por nós mesmos para que a gente seja um ser humano bem formado, ao ponto de passar essa boa formação para os nossos filhos. E aí, talvez, daqui a 4, 5 gerações, a coisa melhore, João Vitor. O trabalho é árduo, lento e difícil. E depende de cada eu, de cada sujeito. Não depende de uma reforma coletiva. A solução dos problemas não vai vir através de uma reforma coletiva. A transformação vai vir do próprio eu. Você entende, João Vitor? Boa pergunta. Mas sistema de castas não é um esquema de adaptação sem mobilidade entre os níveis? Como se houvesse hierarquia natural sem mobilidade? Muito bem perguntado, Luan. Aparentemente, sim. Sim. Só que olha só. Pessoas de castas inferiores nesse tipo de cultura, Luan, são pessoas que exercem uma função importante na sociedade porque querem. Não é uma circunstância que estrutura e determina a vida dela, mas é alguém que se encaixou na estrutura e age com o seu eu para produzir bens para aquela sociedade específica. É uma pessoa que, por exemplo, é comerciante e acha sentido na própria vida em ser comerciante, Luan. E que pode desenvolver na sociedade buscas intelectuais de quarto quadrante dentro do seu próprio trabalho. O problema, Luan, é que a gente olha para as outras culturas apenas pelo prisma econômico. Isso é uma maneira errada de olhar. Prisma econômico é prisma puramente material. Entendeu, Luan? João, me lembrou do Olavo de Carvalho. Sobre o quê, João? João Vitor CM. Quem desenvolveu esse plano cartesiano? Boa. Esse plano cartesiano é desenvolvido por várias culturas milenares, cara. Foram desenvolvidos por vários pensadores ao longo do tempo. Entendeu? Sim, da questão da cultura. Criar uma alta cultura, João? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é verdade. Mas perceba que não é questão do... A gente não está falando aqui de narrativa de vida. O Olavo não está falando aqui de narrativa de vida, mas nós é que estamos falando. Apesar do Olavo também ter um curso sobre isso. Mas a questão do Olavo, que ele bate muito na tecla, é a questão da alta cultura. É verdade. O João Vitor perguntou, quem desenvolveu esse plano cartesiano? Isso aí vem de, cara, muitas gerações. Várias tradições trabalham isso. Tá? Não com esse aspecto de plano cartesiano, que isso é uma inovação que foi acontecendo ao longo do tempo, mas, por exemplo, tem a tese dos 4 temperamentos, a tese da formação da personalidade de maneira quádrupla, entendeu? Tem várias maneiras de trabalhar esse mesmo assunto com didáticas diferentes. Então, isso aí existe desde que o homem é homem, entendeu? É uma compilação, perfeito, é uma compilação. Isso aí. É uma compilação que eu li em livros e procurei aplicar na minha vida e percebo que funciona. Entendeu? É uma compilação. Muito bem colocado. Entende? Tem vários. Se acha isso em várias culturas. Na cultura judaica, na cultura cristã, na cultura islâmica, na cultura hindu. Entendeu? Na cultura da psicologia ateia. Até no ateísmo se acha. Existe em escolas de psicologia moderna, existe essa tese. Então é um negócio meio que perene, meio que permanente, que atravessa a história da civilização. Entendeu? Beleza? Mais alguma pergunta? Perceba que não é uma aula de um pensador específico, né? A gente tratou aqui um tema que usa vários pensadores ao mesmo tempo. Uma aula especial, como o próprio nome do interativo, né? O interativo deu as aulas. Mais alguma dúvida?
Se não tiverem dúvida... mais um. Luan pergunta, sociedades com divisão social baseada em características naturais parecem só atrapalhar os quadrantes. Eu não entendi, Luan. Pode explicar melhor, Luan? Acho que é tipo a participação social que ele quis falar. Assim, divisão social baseada em características naturais seria cor da pele, eu acho. Não, é lógico. Cara, analisar alguém pela cor da pele é imbecilidade, velho. Porque a cor da pele é um aspecto superficial material. Quem é preconceituoso pela cor da pele está no primeiro quadrante obrigatoriamente, porque está fazendo uma análise subjetiva material. Todos somos iguais em aspectos humanos. Perfeito, João. É isso aí. Não vejo como forçar as pessoas a seguir determinados papéis sociais funcione. Não, mas não há isso. Não há forçar, nem na sociedade de castas. Que geralmente a pessoa já nasce em um meio que traz para ela ferramentas para que ela continue naquela casta. Não é uma determinação de um poder superior que fala, você vai ficar nessa casta. Não é assim. O cara nasce em uma família que tradicionalmente passa aquela sabedoria daquela casta geração após geração. Você entendeu, Luan? Não é que é obrigatório permanecer na casta por um poder externo. É que o cara, ele se acomoda, se ajusta, se alinha àquela casta por ser mais fácil utilizar aquelas ferramentas que são fornecidas para ele. Você entendeu, Luan? A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode avaliar a sociedade de casta pelo prisma do poder econômico, como acontece no mundo ocidental. O mundo oriental é diferente. Eles herdam ferramentas que vêm de geração após geração, numa tradição gigantesca, de muita sabedoria. Independente de qual casta está, a tradição é sábia. Aumenta a liberdade dele ser comerciante, continuar sendo um comerciante. Continuar sendo intelectual, continuar sendo um líder espiritual. Entende, Luan? O negócio é mais complicado do que a gente imagina. A gente olha muito pelo prisma ocidental. A nossa cultura ocidental já é uma cultura diferente. Que analisa as coisas muito pelo prisma econômico. A gente não está entendendo o que está rolando lá direito, cara. Entendeu o negócio? Isso é muito sério. Vou tentar fazer uma analogia para você entender melhor, Luan. Ó, eu nasci numa tradição islâmica. Cara, tem como eu me converter ao cristianismo? Tem. Mas vai ser muito difícil. Muito difícil. Não significa dizer que alguém está com uma arma na minha cabeça me obrigando a continuar a ser islâmico, percebe? Porque é muito difícil mesmo. Porque eu vou achar ali uma tradição de sabedoria dentro do local onde eu nasci, cara. Então é mais fácil. As ferramentas aparecem para mim, eu vou agir de maneira mais fácil. Então aumenta a minha liberdade e minha sabedoria usando aquelas ferramentas. É mais difícil procurar outras ferramentas em outro lugar. Entendeu, Luan? Não é porque é obrigatório ter um poder policial vigiando. Luan pergunta, não é um dos 3 grandes filósofos da Grécia que diz que há homens que são naturalmente escravos? Sim, Aristóteles. Cuidado. Esse naturalmente aí não está usando na mesma perspectiva que estamos usando. Pessoas que nasceram para ser escravas, que naturalmente são escravas, são pessoas que vivem uma vida de primeiro quadrante. E não se movimentam para sair dali. É nesse sentido. O cara, ele nasceu numa família de escravos, tanto escravo espiritual quanto escravo material. Entendeu? Ele aceita a vida, a circunstância levá-lo. É uma pessoa que vai continuar sendo escravo. É nesse sentido que o Aristóteles está falando. Tem gente que pede para ser escravo, cara.
Tem gente que quer ser escravo e nem percebe. Se é que você me entende. Entendeu? Esse negócio que Aristóteles escreveu é muito complexo. Não a gente quer fazer uma interpretação do negócio por um prisma material econômico, cara. Não é isso só que ele está falando. Ele está falando de algo muito sério. Mas o fato de alguém não poder deixar de ser escravo não quebrar a lei? Não. Pode deixar de ser escravo. O cara que deixou de ser escravo, ele não tem uma natureza escrava. Entendeu a jogada agora? O cara que deixou de ser escravo, ele não tem uma natureza de escravo. Ó, quer ver um dado maneiro? O mesmo cara que escreveu isso, que é Aristóteles, ele tinha todo o dinheiro do mundo em Estagira, os pais eram médicos, ele pegou todo o dinheiro do mundo, sabe o que ele fez? Ele largou a vida boa que ele tinha em Estagira e foi para Atenas. Sabe o que ele foi fazer em Atenas? Ser escravo por um tempo. Só para ficar mais perto da escola de Platão e aprender com o mestre. Ele falou, vale o sacrifício. Você que escravo um pouquinho. Então ele é naturalmente escravo? Não, porra. Ele é senhor da sua vida, ele tem um eu ali. É porque ele está lá no segundo quadrante, falou, cara, eu tenho que realizar aqui um esforço, entender esse negócio aqui, para ficar mais perto da vida intelectual. Entendeu, Luan? O negócio é complexo, cara. Não há uma lógica determinística por trás. A lógica só se torna determinística porque o eu da pessoa é tão fraco que ele não consegue construir a própria narrativa. Ele fica esperando o mundo ajeitar as coisas para ele. E o mundo não vai ajeitar as coisas para ele. Não vai rolar isso. Ele não é o centro do mundo. O cara do primeiro quadrante da vida medíocre, ele acha que ele é o centro do mundo. Por isso que ele é naturalmente escravo. É muito louco isso. Ó. Ele acha que o mundo deve alguma coisa a ele, ele fica esperando o mundo dar as coisas para ele. Aí ele vai vivendo uma vida de escravidão, porra. A vida inteira. É nesse sentido que a gente tem que entender a frase de Aristóteles. Entendeu? Porque alguém poderia olhar só pelo prisma econômico e julgar Aristóteles. Para Aristóteles é fácil, né? Filosofão, bonzão da Grécia, falar que todo mundo, o escravo nasceu para ser escravo. Bonzão. Mas nem esse julgamento cabe, porque o próprio Aristóteles foi escravo, pô. Provou na vida prática que ele deixou de ser escravo. Professor, não entendi direito o que seria um escravo emocional. Posso sim. Um escravo emocional, um escravo espiritual, é alguém que não é senhor do próprio eu. É alguém que tem um eu, mas que ao invés de afirmar sua escolha, sua vontade, acaba sendo escravo dos seus próprios desejos. Isso é um escravo espiritual, cara. Sabe por quê? Porque ele não está afirmando o seu eu. Não está afirmando a vontade do seu próprio espírito. Ele está sendo submisso aos seus desejos, aos seus gostinhos pessoais. Entendeu? E aí, quando vem alguém muito maldoso, e manipula os seus desejinhos pessoais, você passa a ser escravo dessa pessoa. Posso dar um exemplo prático, Beatriz? Olha, Beatriz, vamos supor que você namore há algum tempo e você esteja no primeiro quadrante, tá? Não estou falando que você está, não. Vamos supor que você esteja. O seu namorado terminou com você. Você tomou um chute. Cara, o namorado terminou comigo. Você é um escravo emocional ao ponto de você não superar o término. Fica sofrendo com aquilo durante muito tempo. Ele me abandonou, que maldoso. Aí você sai falando mal dele para todas as suas amigas. Cara, primeiro quadrante. Escravidão emocional. Como se ele não tivesse o direito de terminar com você. Ele tem, cara. Ele tem. Ele tem. A culpa nem sempre é dele. Pode ser sua também, percebe a questão? Pode ser. Pode ser. Então, escravidão emocional é quando você... Escravidão espiritual, no caso,
é quando você fica refém de uma circunstância. E fica parado naquela circunstância que já aconteceu há muito tempo. É uma escravidão, cara. Isso é um sofrimento, é um remorso. É horrível isso aí. Ou então, quando você é escravo de um futuro que nunca chega. Você sonha em ser astronauta, igual o nosso amigo colocou. Isso é uma escravidão espiritual. Você fica no mundo do sonho e não age na prática. Também é uma escravidão. Uma escravidão. Pessoas que vivem a vida inteira sonhando em ser astronautas e nunca foram, são pessoas de primeiro quadrante, são pessoas escravas por natureza, como Aristóteles disse. É nesse sentido, viu, Luan? Entendeu isso aí? Entendeu, Beatriz? A gente tem que lembrar que as pessoas, no geral, não nos devem nada. Não nos devem nada. E pior, dá para contar numa mão o número de pessoas que nos amam. A maioria, infelizmente, não nos ama, porque assim as coisas são. Você tem que lidar com isso, cara, e você tem que agir a partir do seu eu. Se você não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. Nossa, tinha um monte de pergunta aqui, eu não vi. Deixa eu ver aqui, desculpa, galera. Parou de rodar a barra. Espera aí. João, professor, só uma pergunta dispersa. Você já leu a suposta carta de Aristóteles a Alexandre o Grande? Se sim, você acredita que seja uma farsa? Não, nunca li, João. Nunca li. Se você puder passar o link para ver se é verdade, né? João Vitor, quem está no quarto quadrante não teme a morte? Não, ele enxerga a morte como algo natural. Porque ele enxerga as coisas de maneira objetiva, então, objetivamente, é natural que seres vivos morram. Quem não aceita bem a morte está no primeiro quadrante. Luan, não acho que eu entendi a questão da escravidão, mas é claro que não se entende Aristóteles em 10 minutos, é verdade, Luan. Entende? Escravidão aqui, no caso, é alguém que, no fundo, está escolhendo ser escravo. Que é ruim. Escravidão é sempre ruim. Então, escravo por natureza é alguém que vive a vida inteira de escravo. Ó, tem como uma pessoa sofrer abusos físicos, materiais, econômicos, se ferrar na vida muito porque as circunstâncias não foram boas com ela. Cara, acabou com a vida desse indivíduo. E mesmo assim esse indivíduo não ser escravo. E mesmo assim esse indivíduo não ser escravo. Sei lá, você pega a escravidão no Brasil, possivelmente dentre os negros escravizados tinham pessoas ali que não eram escravas, mesmo acorrentadas fisicamente, não eram escravas. Elas conseguiam ver sentido naquilo ali, por incrível que isso possa parecer. Elas eram livres e elas viviam a vida delas e aprendiam até com a dificuldade, cara. Porque ela mantinha a dignidade dela de pessoa. Ela tinha um eu forte, fortalecido. As pessoas são grandiosas. Ah, mas eu não conhecia a história da narrativa de vida dela. Ah, mas teve alguém que conheceu, cara. E esse alguém que conheceu fez toda a diferença conhecer a narrativa desse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que está no heroísmo, cara. Está em outra classe. Mesmo acorrentada. Ela não é escrava. Entende o negócio? O negócio é muito sério. Qualquer coisa que você faça de útil para a sociedade, com frequência, dia após dia, tendo um sentido para a vida, já faz de você alguém que está no segundo, terceiro ou quarto quadrante. E dependendo de qual quadrante você está, o alcance da sua ação é maior ou menor. Entende? Isso é muito sério, cara. Muito sério. Ah, obrigado. Depois eu vou procurar. Eu nunca soube disso daí, cara. Vale lembrar que Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, tá? Eu não sei se essa carta é verdadeira. Eu vou procurar saber. Vou copiar o link e vou procurar. Ok?
Mais alguma pergunta, galera? Ô, Luan, seria interessante, cara, se um dia tiver uma outra aula especial, tentar pensar algum tema sobre a questão dos tipos de escravidão. Dos tipos de escravidão. Escravidão física, escravidão emocional, escravidão espiritual, escravidão material. Entendeu? Seria bem legal pesquisar esse assunto. Eu nunca estudei esse assunto, não, mas eu acho que dá para meditar nesse assunto. Bem legal. Fazer uma oposição entre o que é liberdade e o que é escravidão. Percebe? É interessante. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, do Steven Spielberg, muito legal, cara. Aí, ainda bem que o Luan fez essas perguntas que fez lembrar do filme. Chamado Amistade. Já viram? É muito bom. Amistade é o nome de um barco que está carregando escravos negros de um continente para o outro. E aí há uma rebelião dentro do barco e os escravos conseguem matar todos os opressores dentro do barco. E aí o barco continua guiando e para lá nos Estados Unidos, cara. Aí chega lá um barco cheio de escravos acorrentados que tinham acabado de matar os seus donos numa rebelião que aconteceu em alto mar. Olha que louco isso aí. É bem interessante. E tem um dos escravos que é um homem livre, cara. É um homem, ele está acorrentado, ele é um homem livre. E qual é o grande lance do filme? Conta a narrativa desse negro escravo. Porque quando eles chegam nos Estados Unidos, eles chegam no lugar onde a escravidão está sendo debatida, a liberdade está sendo debatida. E aí ferrou. Porque vão vir os senhores desses escravos de outra cultura alegando que aquilo ali é mercadoria deles. Então vai ter um debate entre a liberdade, os defensores da liberdade, e os defensores de que aquilo ali é uma propriedade material dos escravistas. E aí vai ter um debate, cara. E aí é sensacional o que acontece no filme. E aí esse personagem tem uma narrativa de herói. Uma narrativa com sentido. É um escravo que não é escravo, percebe? Ele é senhor da própria vida dele sempre. Mesmo acorrentado, sofrendo humilhações e tudo. Assista esse filme, chama Amistade. Tá? Professor, você pode escrever aí, por favor? Sim. O nome? Sim, colocar aqui agora. É bem legal o filme, é muito bom. Steven Spielberg. Ô, Luan, o que é isso aí que você colocou? Ah, tá. Obrigado. Sim. Sim. Obrigado. Eu vou avaliar também. Pode ser que seja um exemplo também. É isso aí. Ok, galera? Mais alguma dúvida, pergunta? Tudo certo? Obrigado pela paciência. Percebe que o tema ele é complexo, longo, tá? A gente toca às vezes em questões que a gente não está acostumado a pensar e que às vezes passam como polêmicas, mas não são polêmicas. Se a gente analisar bem, não são polêmicas. Tá? Obrigado pela paciência, tá? Valeu pelas perguntas. De novo, essa aula vai para o meu canal, tá? Ficou muito boa, eu acho, por conta das perguntas que vocês fizeram. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Luan. Valeu, Catarina. João Vitor. Tchau, tchau. Beatriz, muito obrigado. Obrigado a você, Beatriz. Valeu. Ana Luísa, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Que isso, cara. Vocês fizeram aula com as perguntas aí. Valeu mesmo. Valeu, João. Um abraço. Obrigado, cara. Obrigado. Até mais.